a história do liberalismo no Brasil. Do nosso querido professor Antônio Paim, que faleceu essa semana, Henrique, infelizmente. Estamos live. Henrique, muito boa tarde, boa noite para você. Você está na Suíça? Boa tarde, Hélio, eu estou na Suíça. Muito bem. Henrique, primeiro eu queria te apresentar e pedir para você também explicar por que você fala português, né? Então, porque você é suíço, você nasceu na Suíça, certo? Sim. Então, o Henrique, pessoal, eu conheço ele já de algumas conferências que estivemos juntos. Ele é um liberal e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar e dizer o que ele está fazendo hoje na Suíça com a Federação de Empresas Pequenas e Médias, não é isso, Henrique? Então, eu queria dar as boas-vindas. Queria te dar as boas-vindas. A gente tem esse tema bastante interessante, que é o ESG. Boa tarde, Henrique. Boa noite. Obrigado, Hélio, por me convidar a participar nesse webinar. Eu faço isso com toda a simpatia que eu tenho por vocês no Brasil e no Instituto Business Brasil. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bom. Eu mesmo sou economista. Eu vivo e trabalho na Suíça. Eu sou economista-chefe da Associação Suíça de Pequenas e Meias Empresas, que são é uma associação empresarial. O que a gente quer fazer é fazer que a Suíça continue no caminho do liberalismo. Em adição a isso, eu também sou membro de diversos conselhos de administrações de firmas e especialmente de firmas que são como se chama? São instituições de previdência privada. São fundos de pensões, é o que a gente chama aqui. E daí eu conheço bem todas essas questões relacionadas ao ESG. E se não, eu participo das mesmas conferências que você participa e ali a gente aprende muito sobre a vida. E como você fala português? Explica para o pessoal que não sabe, não entende por que você fala português. Eu gosto de novelas. Eu adoro novelas. Eu assisto novelas quando eu posso. Porque como todo dia eu passo fazendo análise econômica, à tarde ou à noite eu tenho que achar alguma maneira de me relaxar. Isso eu faço vendo novelas. Eu gosto principalmente das antigas novelas, das novelas dos anos 70 e 80. Até aí eu assistia a novela, na época, quando ela estava, não era um rerun ainda, era a própria. Mas depois dos anos 80 eu parei de assistir novela. Estamos bastante velhos aqui. Mas, Henrique, vamos começar o nosso tema, que é ESG. E eu queria começar perguntando o seguinte: a gente tem um entendimento, não só na Suíça, que, aliás, por sinal, é um dos países que eu mais admiro, não só o seu povo, mas todas as suas instituições e a forma como a Suíça enriqueceu, respeitando propriedade privada, direitos individuais. Está longe de ser o ideal, mas na comparação com outros países que a gente vê por aí, inclusive alguns desenvolvidos, eu acho que a Suíça é um exemplo para o mundo de como o liberalismo, a liberdade e as pessoas buscando os seus ideais podem fazer um país, uma sociedade prosperar. E é isso que a gente está tentando implementar no Brasil. Mas um dos motivos, né, do êxito de um país, em especial Suíça, né, Henrique, é que você tem empresas, empreendedores, e essas empresas buscam maximizar o seu valor ao longo do tempo e assim agregar o máximo valor para a sociedade. Então, por exemplo, na própria lei das sociedades anônimas aqui no Brasil, ali está muito bem descrito que a empresa tem o propósito de maximizar seu valor ao longo do tempo, e os seus gestores e membros do conselho de administração e da diretoria devem buscar defender esse interesse da empresa, claro, sempre perseguindo o seu objeto social, conforme está no seu próprio estatuto, mas buscando maximizar o valor da empresa. Hoje a gente está vendo essa questão do ESG, para quem não sabe a sigla, né, para quem chegou atrasado,
É Environmental, Social and Governance. Né? Então, meio ambiente, olhar a sustentabilidade como um todo, olhar meio ambiente, o lado social, vamos chamar de stakeholders, todas as pessoas, seja funcionários, clientes, comunidade onde você está inserido, e governança. Né? E que você tem um termo bom para ESG. Fala aqui para o pessoal, como é que você chama ESG? Executivos, como é que é o negócio? É verdade. Uma vez eu escrevi isso. Executivos, continua a falar e eu vou. Diz. Executivos salivando ganância. É Exato. O que eu vi você já escrevendo. Salivando ganância. Você já vai explicar por que você escreveu isso, mas só para completar o raciocínio, o que a gente está vendo é uma possível tensão entre essa meta que toda empresa deveria ter, inclusive a lei obriga, e uma outra pressão que a sociedade em geral diz que é perfeitamente compatível, porque diz que isso está maximizando o valor da empresa, mas você está vendo isso sendo forçado, seja pela lei, seja pelos alguns órgãos reguladores, por alguns investidores que vêm de fora, pelo menos do ponto de vista aqui do Brasil, são investidores do lado de fora, que estão forçando isso goela abaixo, não necessariamente compatível com o objetivo de as empresas maximizarem o seu valor ao longo do tempo. Explica um pouco isso para a gente, Henrique. Como é que é a sua visão sobre isso? Deixa eu explicar o raciocínio ESG de uma maneira um pouco diferente. Você tem razão, o que eu vou fazer agora é só uns comentários sobre o raciocínio ESG, e depois eu venho com os meus comentários. A ideia do ESG é que nenhuma firma está sozinha, e toda firma, qualquer empresa em adição ao objeto social, também uma certa responsabilidade com a sociedade, com a natureza, com todo o resto de pessoas que não são clientes, que não são donos. E agora eu começo aqui com a minha observação. Se você começa a dizer isso, que a firma, uma empresa, tem a responsabilidade com todo o mundo, significa que ela não tem responsabilidade com os seus donos, com o empresário. O empresário que criou a firma tem uma ideia de onde ele quer ir, o que ele quer fazer com essa firma. Ele tem uma ideia própria do que significa maximizar o valor. Isso não tem que ser somente o dinheiro. Muitas vezes, empresários maximizam os próprios sonhos. Eu diria que a maior parte dos empresários que eu conheço, eles estão lá maximizando os sonhos deles porque eles querem fazer uma diferença na sociedade, eles querem produzir uma coisa nova, eles querem vir com um novo serviço, eles querem fazer uma coisa diferente. Então, o que eles estão fazendo quando eles começam com uma firma eles estão entrando em um diálogo com os clientes, com as pessoas trabalhando para eles, com todo mundo. No momento que você começa a dizer, escuta, empresário, mas esse seu sonho você não pode realizar. Você tem que tomar conta também da natureza, você tem que tomar conta também de um stakeholder que esteja na Índia. Você tem que também tomar conta de todo um sistema de governança que não é comensurável com a sua firma. Se você começa a fazer isso, você está tirando a liberdade desse empresário, você está fazendo a firma virar uma função de uma ideia regulatória e não mais a função do dono, do empresário que começou com a firma. E aí eu vejo um monte de problemas. Naquelas firmas, você me interrompe se eu estou falando por muito tempo, hein? Naquelas firmas que têm management, onde os gerentes não são empresários, os gerentes gostam disso, porque esse ESG, para eles, é uma possibilidade de fazer o que eles querem para eles mesmos, para a reputação deles mesmos, e não aquilo que eles deveriam fazer pelos donos, porque os donos, os acionários, ou aqueles que começaram a firma, querem chegar a um resultado. Esse é um problema que eu vejo lá. Só para eu traduzir o que você está dizendo para o pessoal, né? Você está dizendo o seguinte, que os acionistas são os donos da empresa,
mas não são sempre eles que estão lá administrando a empresa, esses são os gestores que estão lá. E quando você tem um dono que é diferente do gestor, o gestor, se você não estiver tomando conta, ele pode fazer atitudes na empresa para defender o seu próprio interesse, para ele ficar bonito perante a sociedade, mas isso pode estar destruindo valor para a empresa. É isso que você está dizendo, certo, Henrique? Exatamente isso que eu estou dizendo. E ele, não é assim que que os gerentes nunca tiveram essa possibilidade. Eles sempre tiveram essa possibilidade. Mas com o ESG, eles têm uma possibilidade mais de se presenciar, de se celebrar, de fazer uma coisa que funciona para eles. E quem paga por isso são os acionistas, os donos da empresa. Deixa eu te colocar uma coisa nisso, porque o que você está dizendo me parece que está muito claro quando o gestor e o acionista estão falando uma única língua, que é um objetivo. Vamos imaginar uma empresa que está cotada na Bolsa. Você tem que melhorar esse valor na Bolsa ao longo do tempo. É para isso que nós estamos trabalhando. As poupanças, aposentadorias, felicidades e vidas das pessoas dependem de a gente fazer bem esse trabalho. Quando você bota um segundo objetivo aqui do lado, você passa a ter um conflito, se houver realmente um conflito. O que eles dizem é o seguinte: não, o ESG ele sempre vai ser positivo para o acionista. E aí eu já coloco um ponto adicional, Henrique, que mesmo nessas 3 letrinhas, quando você fala, por exemplo, social, que são stakeholders, né? Se você está defendendo não o acionista, mas o que você está chamando de stakeholders, isso está indo contra a letra G, que é a governança, que é justamente dizer que você tem que defender o interesse do acionista. O G é para você alinhar tudo para o acionista e a empresa ganharem juntos. Então, mesmo dentro das letrinhas ESG, você já tem conflitos, né? E a beleza do sistema que a gente tem hoje, né, Henrique, que você tem essas ações, por exemplo, listadas na Bolsa, ou mesmo que não tivesse, estava lá o valor da empresa. A gente só não sabe porque não está negociando todo dia, mas a empresa tem lá o seu valor. Esse preço é a consolidação num único número de milhares de efeitos que os gestores de capital, os fundos de pensão, como você está falando, os gestores de hedge funds, os fundos de mercado, etc., os melhores deles ficam estimando, mas deixa eu ver, essa empresa aqui, ela pode ser, ela está agindo eticamente, senão vai ter um problema com a sociedade, a gente tem que abaixar o valor dela. Ela vai ter um problema com a lei? A gente já coloca isso no preço hoje. Ela está prejudicando o meio ambiente, então a gente tem que punir essa empresa com um custo maior de capital ou abaixando o preço da empresa. Então, os melhores analistas de empresas no mercado, eles fazem todas essas avaliações lá para frente, 30 anos. Tanto é 30 anos que empresas como a Tesla, que não tem lucro, valem no mercado. Então, obviamente, o mercado estima tudo muito longo prazo, tudo incluído. E aí, o que o pessoal está dizendo é o seguinte: olha, o ESG, vocês gestores, Henrique, Hélio, que estão falando aí, vocês não entenderam, o ESG é um troço maravilhoso que ajuda no valor, só que vocês não viram isso. E não só isso, vocês ainda por cima vão compelir você a fazer isso. Ora bolas. Ou é uma coisa ou outra. Se é bom, os melhores empresários, os melhores gestores vão premiar e já vai estar lá. Não tem uma mágica para fazer. Se está sendo compelido, é porque tem alguma coisa aí a explicar. Você não concorda com esse raciocínio? Eu concordo. Eu posso fazer 2 exemplos um pouco menor, exemplos da minha vida, onde eu posso dizer como exatamente isso se passa. Olha, hoje de manhã eu me preparando, claro, para essa discussão com você, eu olhei um pouco os valores nas bolsas suíças. E eu comparei um fundo que é 100% ESG. Um fundo vendido aqui na Suíça, 100% ESG, e toda essa gente ESG gosta desse fundo, se chama Ethos, tem a ver com ética. E eu comparei a performance desse fundo com as ações suíças do mercado normal. Esse fundo, nos últimos 2 anos, teve 7% menos performance.
7% é muito em 2 anos. Significa que o mercado lhe diz, a gente não está pronta para pagar para ESG. ESG, no fim, é um risco que os investidores querem, é um risco. No fim, é um risco que se materializa para aqueles que só querem fazer isso. Todos os outros que acreditam em firmas mais alinhadas com os seus objetivos sociais têm uma performance melhor. Outra anedota. Se você olha toda essa gente fazendo ESG, eles dizem sai do óleo, sai do petróleo, tem que sair do petróleo. Quem comprou petróleo ano passado? Comprou petróleo a $1 ou $2 por barrel e tem agora $69 por barrel. Petróleo tem um certo valor, porque muita gente depende do petróleo. Eu não estou falando dos árabes, eu estou falando de muita gente, por exemplo, na Índia, por exemplo, na China, depende do petróleo para passar o dia a dia deles. Eles têm que andar de carro, eles têm que fazer as firmas deles, eles precisam da temperatura para os processos industriais. Isso são todas as coisas que entram na cadeia de criação de valor. E é claro que isso tem valor. Esse negócio de dizer que isso é do passado, não funciona mais, a realidade empírica desprovou. Petróleo tem valor, firmas que fazem coisas que não são ESG têm valor. E o mercado, os investidores, eles apreciam isso. Significa que toda essa história do ESG é mais ideologia que realidade. Pois o ESG me parece que é o que a Ayn Rand, que o pessoal que nos assiste certamente conhece, chamava de package deal. Ali dentro tem bastante coisa que parece interessante, mas está misturado uma porção de complicações que podem prejudicar o interesse da empresa ao longo do tempo. Essa questão que você colocou, Henrique, do underperformance, né, um fundo específico, ESG, na Suíça, rendeu 7% a menos do que os outros fundos normais nesse período. Isso é uma das coisas que o nosso querido Damodaran, que é um mago das finanças, um grande professor reconhecido por ser especialista em finanças em geral, ele explica também pelo seguinte, ainda que você não entre, ele é bastante cético com ESG, tá? Então é um dos caras mais respeitados em finanças, muito cético em ESG, ele acha que é mais uma moda que vai passar. Mas ele diz o seguinte, que ainda que você admita que a adoção do ESG tem algum efeito positivo no valor da empresa, vamos admitir isso por um segundo, se o mercado coloca no preço isso já, quer dizer, as empresas que adotarem boas práticas de ESG tendem a melhorar, isso acontece num período de transição curto e o preço já sobe. Não quer dizer, em absoluto, que o investidor numa empresa ESG vai ganhar dinheiro. São duas coisas completamente diferentes, porque logo que ela adotou aquela, vamos dizer, a suposta prática boa, o mercado, supostamente, depois de um período de transição curto, já colocou no preço. Então, as pessoas que aqui nos assistem também são investidoras, né, Henrique? Então, elas têm que tomar cuidado de achar que só porque o dinheiro está indo para ESG, não significa que empresas, fundos de ESG vão ter uma performance melhor que as outras. Ao contrário, ele até demonstra que as chamadas más companhias no passado, mesmo antes do ESG, quando ele falava de empresas de aposta, de jogo, né, de tabaco, de armas, de defesa, costumavam superar as outras empresas em geral. Então, tem que separar também essas duas coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que é ESG, afinal? Quem é que determina? Porque me parece muito subjetivo. E num artigo que você escreveu para o Somos Inovação, você fez o ponto, Henrique, de que não tem um critério objetivo, que tem juízo de valor nos avaliadores de ESG, e que já existem muitos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de, afinal, qual é a prática boa de ESG? E esses caras todos que fazem essas certificações concordam entre si quais são as métricas ESG corretas? Olha, não.
eles não concordam entre si e ali também tem muita discussão sobre algumas, aceitando ESG como premissa, algumas metodologias fazem até sentido, mas muitas não fazem sentido. O grande problema é um que você disse antes. Entre essas letras, ESG, tem muitas fricções, tem muitos problemas. Pensa um momento na... eu sempre venho com esses dois exemplos porque são exemplos importantes. China e Índia. A China é um país onde a população quer sair da pobreza e entrar na classe média, e a Índia é um país onde muita gente ainda não tem o que comer. O que é mais importante ali? Dar comida para a gente ou conservar a natureza? Para o ESG, as duas coisas são importantes. Eu acho que a gente não pode dizer que nenhuma delas é importante. ESG aceita os dois alvos, objetivos, comida e natureza. Mas como você qual é a prioridade que você faz? É que você vai para o social e diz, não, sair da pobreza, comer é mais importante? Ou que você vai para a natureza e diz, não, conservar a natureza, conservar o meio ambiente é mais importante? Isso é julgamento. Isso é julgamento. E existem, só para dizer 3 exemplos, existem na Bolsa de Londres, nos Estados Unidos e na Alemanha, existem firmas que fazem ESG. Uma firma diz, não, a natureza é mais importante que a comida, a outra diz, não, a comida é mais importante que a natureza. E a terceira diz, os dois são 50-50, 50%, 50%. Então, ali você tem todas as opiniões, dependendo de que metodologia você pega. Isso não é só um problema, isso é só um exemplo. Existem um montão desse tipo de problemas entre essas metodologias. E por isso que, no fim, elas não são comparáveis. Pela metodologia de Londres, Tesla é uma das firmas mais ESG que existem. Pela metodologia americana, é uma das menos ESG que existem. Porque a questão é que você dá uma olhada só no que está no carro, ou você também dá uma olhada na eletricidade consumida. E no momento que você põe a eletricidade, Tesla parece mal. No momento que você não olha para a eletricidade, Tesla parece bem. Mas aqui também, olhar a eletricidade consumida pelo carro ou não, é julgamento. E cada agência ESG julga isso diferente. A gente não tem uma metodologia homogênea. E isso é uma complicação muito grande. Tem gente que acha que em alguns anos isso vai estar resolvido, porque aí vão chegar a certos padrões, mas eu duvido, porque nesse tipo de coisa, como você bem colocou, você tem juízos de valor conflitantes. Afinal, você tem que proteger o sujeito mais pobre, tem que proteger o ambiente. Como é que você coloca isso numa balança ou numa fórmula? E qualquer tentativa de uniformizar esse tipo de coisa é completamente arbitrário. E aí você tem uma outra questão, que existe, parece, alguns estudos que mostram uma correlação, sim, entre uma companhia ir melhor e a adoção de ESG. O problema é a direção causal disso. As pessoas querem acreditar que você adotando o ESG, a companhia vai melhor, mas muito possivelmente é o contrário. Uma companhia que está bem consegue e pode adotar melhores padrões para a sociedade, né? E aí você tem um outro problema, principalmente para países periféricos, como o Brasil, de renda pior, é que quando também, se por acaso o mundo, e agora a gente está vendo aí os Estados Unidos e a Europa, que não estavam quase nunca concordando com um padrão único de uniformização, harmonização, como eles dizem, uma palavra bonita, harmonização, olha que coisa maravilhosa, de regras, né? Então, eles estão tentando uniformizar certas regras, seja impostos que as companhias paguem, mas também estão falando sobre ESG, e se isso é feito nos países desenvolvidos, você passa a impor um padrão de primeiro mundo a companhias de terceiro mundo, como no Brasil, que não tem como adotar este padrão. Então, você tem uma espécie de protecionismo também, uma espécie de reserva de mercado. Dizer, olha, aqui a gente tem, na Suíça, como tem que ser mesmo, uma responsabilidade muito maior
do que no Brasil. É natural, porque a gente não tem tanto capital como tem na Suíça, a gente não tem tanto desenvolvimento para ter todos os cuidados que uma empresa na Suíça tem que ter. Se essa regra suíça ou internacional for adotada, como ficam as companhias dos países? Como fica o pobre? Como fica o pequeno? Como fica a empresa pequena dos países menos desenvolvidos? É um problema. Para referenciar Ayn Rand, como você já disse, isso é exatamente o package deal que está sendo feito aqui no Norte. O package deal é assim, as pessoas que querem isso, eles dizem, vai custar dinheiro. Vai custar dinheiro para todo mundo. Mas vocês têm que aceitar que vai custar dinheiro, mas vão ser as nossas regras que nós vamos impor ao resto do mundo. E depois dessa fase inicial, onde vocês vão pagar por isso, depois vocês vão receber mais dinheiro, porque serão as nossas regras e eles terão que se orientar pelas nossas regras. Isso é o típico package deal. Você aguenta um momento aqui e depois você vai ter você vai receber tudo, porque todo mundo vai ter que fazer o que você vai dizer. Isso é um grande problema, O grande problema também é esse imperialismo regulamentário que vem do norte para o sul. Eu não sou imperialismo regulamentário, pode ser é um pouco uma narrativa comunista, mas eu não sou comunista. Eu só digo, isso é realmente um tipo de imperialismo imposto por países que viram que se eles têm as regras nas mãos, eles podem dizer para todo mundo o que fazer. Isso será um problema para todos os países importantes, mas não ricos. Eu estou falando aqui do Brasil, da África do Sul, da China, da Índia, da Coreia, de todos esses países. Eles vão ter que se adaptar. E se adaptar significa eles vão ter que se adaptar, vão ter que se comportar como os outros, eles vão necessitar mais capital, eles nunca vão render da mesma maneira, pelo menos não no futuro mais próximo, eles nunca vão render da mesma maneira, e no fim são eles que ficam no número 2, eles vão perder em comparação aos países já ricos. E isso Henrique, é um problema grande, é um problema de desenvolvimento, e isso é que eu digo, exatamente, isso é contra a ESG, porque todo o aspecto social, todo o aspecto de desenvolvimento não importa nessa narrativa. Você mencionou aí dos comunistas. Há exatamente 50 anos, o Friedman escreveu aquele famoso artigo que dizia que a responsabilidade social da empresa é gerar lucro, que aqui a gente entende como maximizar o valor da empresa ao longo do tempo. Ele não estava querendo dizer o lucro naquele ano, que é como alguns tentam criticar o artigo dele, mas não é isso que ele queria dizer. E ele disse que qualquer outra coisa diferente é comunismo. Bom, o mundo adotou grandemente essa tese do Friedman. Só que agora está tudo mudando. Há 2 anos, o Business Roundtable, que é uma associação americana, não das pequenas e médias empresas como a que você dirige, mas das grandes empresas nos Estados Unidos, e eles disseram o seguinte, não. O Friedman estava completamente equivocado. A gente tem que cuidar dos stakeholders, não do valor da empresa ao longo do tempo. O valor da empresa ao longo do tempo é também um objetivo, mas ela tem que buscar os stakeholders. Ou seja, me parece, né, que se o negócio da empresa não for mais como o Business Roundtable está falando, e como uma opção de gente que defende a ESG está dizendo também, atenção, me parece um baita comunismo, porque afinal você está tirando, você está querendo dizer que a empresa tem que fazer política social que não tenha nada a ver com o valor da empresa. Fazer como, por exemplo, o Chaves fez e Maduro segue fazendo na Venezuela, Henrique, a PDVSA, a Companhia de Petróleo, ela faz política social, ela usa o dinheiro para pagar os bolsas famílias deles, as welfare state deles, etc. Não tem nada a ver com o objeto da empresa. Ou seja, é um vírus inoculado aí no sistema que está vindo por todos os cantos, não só pelos governos, mas também desses grandes acionistas, das grandes empresas, dos grandes gestores de capital, inoculando esse vírus que o Friedman chamava de socialista ou comunista. Eu também acho que tem muito disso, porque se a empresa não é mais para defender o seu próprio interesse,
os gestores têm que defender o interesse da empresa, os conselheiros têm que defender o interesse da empresa e assim fazer o acionista ganhar dinheiro, se não é mais esse o jogo, tudo pode acontecer. Toda essa criatividade, essa riqueza que as empresas criaram nas últimas décadas, essas últimas 5 décadas, desde que o Friedman escreveu esse artigo, está em risco. Olha, esse Business Roundtable, essa gente, a mesma gente que disse que o bônus da gerência deve ser ligado aos critérios ESG. E aí, se você escuta isso, é claro, é essa gente dizendo que eles querem mais dinheiro para aquilo que eles querem fazer. E quem paga não são eles mesmos. Eles são gerentes, eles são empregados. Quem paga são os donos, os acionistas, todas as pessoas que puseram o capital próprio nessa firma. Essa ideia de dizer que nós temos um stakeholder capitalism ou ESG, no fim é tudo a mesma coisa, como você disse, é uma ideologia comunista, comunitarista, significa que você começa a fazer projetos que lhe gostam, mas você não paga por isso, você deixa uma outra pessoa pagar. Isso é comunismo. Sim, já que você estava falando do grande liberal Friedman, deixa eu lhe falar do grande liberal Roberto Campos, um brasileiro. Ele gostava de chamar ele a não Petrobras... aparecia em novela não, hein? Eu não sei onde você conheceu esse cara, porque nas novelas ele não, aquela careca lá não aparecia, não. É verdade, mas eu algumas vezes leio os livros. Ele gostava de chamar a Petrobras Petrossauro. E ele sempre caracterizava a Petrossauro como uma grande previdência privada e um grande fundo de corrupção. E, claro, na época dele não tinha ESG, mas esse stakeholder capitalism quer fazer exatamente isso. Quer fazer dessas firmas não uma criadora de valor para a sociedade ou para os donos, mas grandes bolsas de corrupção, onde esses gerentes, que entram lá sem nenhum risco pessoal, podem tirar dinheiro dinheiro e reputação para os seus objetivos personais, com o dinheiro dos outros, claro. Voltando um segundo para o Damodaran, uma das coisas que ele investigou, Henrique, é que as evidências de que a empresa que faz o bem no sentido ESG se dá melhor em lucros é muito tênue. Essa é muito tênue. Ele diz que tem um pouco mais de evidência que as empresas que seriam as malvadas, você citou, por exemplo, petróleo, malvadas entre aspas, obviamente, você citou, por exemplo, petróleo, que essas sofram um aumento do seu custo de capital, ou seja, fica mais difícil para ela se financiar, porque as ações caíram de preço, menos gente está disposta a fazer empréstimos para essas empresas, o mercado de capitais pune. Então, se você acredita nessa tese do Damodaran, que a evidência maior é que aumente o custo de capital das malvadas, você esperaria que as empresas todas estejam preocupadas em não serem punidas. E daí surgiu uma prática, e americano tem palavra para tudo, greenwashing. A prática de greenwashing, que é você dizer que você está fazendo tudo de certo. Você não está fazendo, na verdade, nada. Não está zerando carbono nenhum, nem nada disso. Mas você tem uma opção de programas e contribui com uma opção de coisas, faz uma opção de discursos e tal, para dizer que você é muito verde. É o que a gente chama aqui verde melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. O que você acha dessa história, Henrique? Eu posso comprová-la. Um amigo meu, ele é gerente de fortuna. Na Suíça temos muitos desses. Na Suíça, geralmente, os gerentes de fortuna são empresas pequenas, não são bancos. Ele tem certos produtos, fundos que ele vende, e ele começou ele deu novo nomes para os fundos. Todo novo fundo deles se chama Durável, Sustainable. Aí eu perguntei para ele, ok, você faz agora Sustainable, o que você mudou? Ele disse, nada, eu só mudei o nome. Eu digo, mas por que você mudou o nome? Ele disse, com a palavra sustainable tenho mais clientes, e com a palavra sustainable, a taxa de gerência, o dinheiro que tem que pagar para ele gerar a fortuna, é mais alto. Taxa de administração. A taxa de administração. É mais alto. E com isso,
sempre que eu, na minha função como membro desses comitês executivos de fundos de pensão, sempre que um gerente vem e me diz sustainable, durável, eu pergunto o que é exatamente durável, o que você mudou? O que você mudou na sua prática entre hoje e antigamente ontem? E eles quase nunca conseguem me dizer o que foi. Eles quase nunca conseguem me dizer o que foi. E exatamente esse é o problema. No fim, nós estamos aqui discutindo nomes, nós estamos fazendo semântica, que é uma disciplina filosófica interessante, mas não nos vai ajudar a criar valor no dia a dia, não nos vai ajudar a tirar a gente da pobreza, não nos vai ajudar a inovar no mercado. Tem um ex-diretor de sustentabilidade da BlackRock, e para quem não sabe que está nos assistindo, a BlackRock é um dos maiores fundos do mundo, o maior fundo do mundo, se não me engano, administra 7 trilhões de dólares, eu acho que a Vanguard é a segunda. E esse ex-diretor, ele saiu tem mais de um ano, de sustentabilidade, ele veio ao público agora, Henrique, o Tariq Fancy. Esse Tariq Fancy, ele veio dizer o seguinte, olha, isso tudo é uma besteira, isso aí não vai adiantar nada para o ambiente. Ele disse que tudo isso é meio que um greenwashing, porque como as companhias são incentivadas a gerar lucro, maximizar seu valor ao longo do tempo, se isso aí não estiver dando resultado, se qualquer tipo de política ESG, por exemplo, zerar carbono, não estiver dando resultado, exceto se estiver na lei, né, se for algo que está na lei, e aí é o que está na lei, a gente concorda. Se passou no processo legislativo, a gente pode não concordar, mas você tem que obedecer, porque senão a sua empresa vai fechar e você vai para o pau. Mas se não estiver na lei, você buscar uma meta porque o seu investidor está pedindo, porque esse índice aí que você falou lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, que fala de boas empresas, você quer estar num índice, não vai adiantar nada, porque você vai arrumar uma forma de entrar no índice, você vai fazer greenwashing, mas no fim do dia você não vai estar contribuindo socialmente com nada, nem ambientalmente com nada. Né? O que você acha desse cara do BlackRock, desse assunto em geral? Eu concordo. Existe gente que quer fazer, vamos dizer, bem com a firma. Tem gente que quer fazer uma firma ou que quer investir numa empresa para solucionar problemas sociais, de meio ambiente, de governança. Tudo bem. Como fazer isso? É muito mais eficaz e eficiente investir diretamente no problema. E solucionar diretamente o problema. Se você quer, por exemplo, reduzir as emissões de CO2, de metano, é melhor investir numa firma que reduz isso diretamente. Aí você tem a causalidade da ação e do resultado. Se você acredita que é bom fazer, não sei, projetos escolares para pessoas em favelas, investe diretamente em projetos escolares para pessoas em favelas. Toda a série causal é muito mais direta e por isso, mais eficiente e mais eficaz. Esse negócio de fazer score de ESG, isso é pura perda de tempo, você não está solucionando nenhum problema. Se você acredita que esses problemas existem, eu acredito que esses problemas existem. Se você acredita que esses problemas existem, investe diretamente, faz os seus programas sociais diretos e, principalmente, faz a governança da sua própria firma melhor. Melhorando a governança da firma diretamente é a melhor política que você pode fazer nisso. Você está sugerindo que investidores e pessoas físicas investam diretamente em empresas que lidem com o problema a ser resolvido, né? Não que a empresa faça isso. É isso que você está dizendo? Exatamente. Perfeito. Se você acredita que essas coisas são um problema, o investimento direto na solução do problema sempre é melhor que... Como pessoa física, né? Você quer dizer? Como Exatamente. uma pessoa física investir numa empresa que vai capturar o carbono, por exemplo, ou que vai resolver um problema social, comunitário. Perfeito. Exato. A gente está começando a receber algumas perguntinhas e tem uma aqui que a gente meio que já tocou, eu queria já comentar sobre ela.
que ele diz o seguinte: será que não teremos perspectivas para que os aspectos ESG sejam padronizados, como a ISO 9000, etc., ISO 14000? Eu estava dizendo, quem fez essa pergunta foi o Fernando Garaio. Eu estava dizendo, Fernando, antes, eu não sei se você pegou, que eu não acredito nisso, porque eu acho que tem juízos de valor embutidos, tem conflitos entre as metas que sejam as metas que tenham maior impacto na sociedade. É para reduzir a pobreza, é para melhorar a comunidade, é para melhorar o ambiente. Em que medida você faz o trade-off, né, a compensação de um pelo outro? Quem passa esse julgamento é sempre alguém, né? Por mais que você tente forçar um padrão, você nunca vai conseguir. Pega, por exemplo, stakeholder. Você tem que falar, não, você tem que cuidar dos stakeholders. Mesmo dentro dessa coisinha stakeholder, vamos dizer que eu tenho uma fábrica aqui em São Paulo, e aí eu estou vislumbrando substituir essa fábrica, abrir uma fábrica em Goiás. O meu stakeholder, vamos dizer, é o meu funcionário da fábrica hoje, os meus fornecedores, etc. Eu tenho que me preocupar com esse stakeholder ou com o stakeholder que vai ser beneficiado se eu for para lá? Afinal, então eu tenho que dar prioridade para esse aqui, por que não o outro lá? E quem determina essa decisão, na verdade, se não é o gestor e o acionista e o conselho de administração da empresa buscando o que vai gerar mais valor para a empresa? Vai ser o governo? Vai ser a ISO 9000 do ESG? Vai ser o fundo lá que o Henrique sugeriu? Quer dizer, isso aí deveria estar a cargo dos gestores da empresa decidirem o que é melhor para a empresa em nome dos seus acionistas e valorizando a empresa. Então, essa é a minha visão. Você acha que tem como padronizar, Henrique? Não, eu estou de acordo com você. Deixa eu fazer uma explicação um pouco mais técnica. Se você olha, por exemplo, Moody, Standard & Poor's e essas firmas que encontraram meios de padronizar como eles fazem o julgamento das firmas, das empresas, se elas são a saúde financeira das empresas. Eles precisaram de 40 anos para fazer isso. O processo de desenvolver uma metodologia para a saúde financeira da firma durou 40 anos. E ali dentro não tem julgamento ético. É por isso que funcionou no fim. Depois de 40 anos funcionou. Mas quando a gente olha ESG, ali dentro tem julgamento ético. Você não vai sair do julgamento ético. Exatamente como você disse, Hélio, existem muitas coisas que dependem exatamente do ponto de vista ético da empresa. E por isso que eu não vejo padronização. Perfeito. Sim, você queria continuar? Não. Eu precisava de ar. Algumas vezes eu tenho que respirar. A Kelly Jacques está perguntando se vai ficar disponível esse vídeo. Sim, ficará disponível, Kelly. E quem quiser fazer pergunta, é só colocar aqui que eu estou lendo os nossos comentários, pode fazer pergunta à vontade. Voltando a um ponto que você mencionou brevemente no início, mas que eu acho que é fundamental, Henrique, é que toda empresa tem que ter um padrão ético muito sólido, até porque, ou se ela não tiver, ou a lei vai pegar ela, ou a sociedade vai punir ela porque ela vai perder a imagem. Então, eu acho que as pessoas compreendem pouco nisso. Elas acham que, porque a empresa tem como o objetivo, primeiro, maximizar o seu valor no tempo, ela aí vai poder fazer uma porção de coisas que sejam erradas, antiéticas, como se isso não houver, como se não fosse haver uma punição da sociedade ou da lei, ou do que quer que seja. Explica um pouco melhor para a gente o que você quis dizer com os padrões éticos que toda empresa tem que ter. Empresas, claro, não são santas, mas também não são um demônio. As empresas são entidades no dia a dia. E como nós somos gente no dia a dia, as empresas não estão sozinhas. Elas têm que interagir com clientes, eles têm que interagir com gente trabalhando para eles têm que interagir com aqueles que dão capital. E a maior parte da gente só interage se o outro tem mais ou menos os mesmos valores.
nós mesmos como pessoas, nós não somos santos, eu não sou santo, muitas vezes eu faço coisas que não são completamente éticas, mas não são completamente não éticas, é sempre uma avaliação da situação pessoal, mas eu não posso me comportar do jeito que eu quero, eu não posso me comportar de um jeito completamente antiético, porque senão ninguém vai querer lidar comigo. E a mesma coisa com as empresas. As empresas não podem se comportar 100% sem ética, porque senão eles vão perder todos os clientes, eles vão perder todo o capital. Eles não vão encontrar ninguém para trabalhar para elas. Então, a boa coisa do capitalismo é o capitalismo nos faz interagir. São nós, humanos, firmas, todo mundo interagindo, trocando coisas, falando, conversando, sempre em um processo de interação humana. E é nesse processo que a gente também descobre regras éticas, regras legais. É nesse processo que a gente também toma conta que todo mundo, pelo menos por 60%, 70%, continua dentro desse processo, continua dentro desse ramo legal, desse ramo ético. É por isso que eu digo, as firmas não podem sair disso. Se elas saem completamente, elas perdem tudo. Tem um sistema, eu chamo isso the ethical backup of capitalism. Está integrado no sistema que a gente não pode fazer tudo mal. Pode ser que a gente não faça tudo bem, mas a gente não pode fazer tudo mal. Relacionado com esse teu comentário, tem uma pergunta do Vitor Henrico, que é: quando as empresas passam a ser vítimas e quando elas passam a ser inimigas? Então, qual é a situação em que ela é vítima e qual é a situação que ela é inimiga? Eu quero só fazer um comentário adicional antes de você responder, Henrique, que é algo que eu sei que você se preocupa e aqui a gente se preocupa muito também, que é uma crítica que nós liberais fazemos ao que é chamado socialismo de compadres ou capitalismo de compadres, que é quando a empresa se associa em uma simbiose com os interesses dentro do governo para conseguir vantagens para si. Então, a gente viu muito isso no Brasil, a Operação Lava Jato revelou muito disso, mas isso é uma prática comum, os brasileiros podem se surpreender, mas é uma prática no mundo inteiro, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, em maior ou menor grau, depende, claro, da competência do seu judiciário, da sua polícia, do que a população acha, tem vários fatores, mas aí a empresa já está fazendo um outro troço, né? Ela passa a ser inimiga, né? Começando a responder a pergunta do Henrique, aí já se ela está se associando ao governo, a interesses dentro do governo, para criar reserva de mercado, legislação que a beneficie, ou obter corrupção, por meio de corrupção, qualquer tipo de coisa desse sentido, pagar corrupção a um funcionário público para que ou a proteja ou a que a favoreça, aí já não é mais uma empresa. Na minha opinião, já virou um outro bicho. Né? O que você acha dessa história? Eu acho que a pergunta é muito boa. A pergunta é muito, muito boa, especialmente porque liberais, não você, mas tem muitos liberais por aí que acham que tudo que as empresas fazem sempre é correto. E qualquer coisa que vai contra as empresas faz delas... bom, não está bem. Eu acho que realmente é importante saber quando é que a gente está falando de uma empresa como inimiga. Isso existe. Isso é exatamente o que existe. Em inglês, isso se chama the rent seeker, aquele que vai, ao invés de vir com novos projetos, com novos produtos, com inovação para o mercado, ele vai com novas ideias de como regular as outras ao seu favor. Isso eu não sei se eu diria inimigo, mas eu diria que isso é um grande problema. Esse tipo de empresa é um grande problema. E quando a gente estava falando antes do Management Roundtable, é exatamente isso que eles estão fazendo. Em vez de ganhar, ou em vez de criar valor no mercado, eles inventam nova regulamentação, ou nova legislação que beneficiam eles mesmos e querem com isso se proteger contra todos os outros. Isso não é comportamento de mercado, isso é comportamento inimigo. As empresas mesmas têm um outro problema. Muitas empresas não sabem como se virar.
Muitas vezes, quando as empresas veem que alguém critica elas correm, tentam trocar tudo para agradar o público. Muitas empresas têm dificuldades de dizer, não, nós não fazemos isso, vocês podem nos criticar, mas nós não fazemos ESG porque nós temos uma outra visão. Muitas empresas não têm a coragem de continuar com a própria visão deles. E isso é uma das coisas que me parece muito difíceis, especialmente no futuro, porque a gente vai ter cada vez mais social media e as empresas vão estar cada vez mais expostas à crítica. Isso me preocupa porque se você, como empresa, a cada crítica, você começa a trocar a sua estratégia, você nunca vai atingir as suas metas. E esse é um problema quase mais grande que a empresa sendo inimiga. A gente já está quase no final, Henrique. Tem uma pergunta da minha querida Adriana Teixeira, que eu adoro. Ela pergunta o seguinte: como o G de governance, de governança, né, que defende os interesses do acionista, alinha os gestores para os interesses do acionista e da empresa, como é que o G consegue se impor ao S, que é o social, nos dias de hoje? Afinal, essa que é a grande dicotomia, porque ou você defende o interesse do acionista e da empresa a longo prazo, ou você está fazendo outras coisas. Como que a gente, caminhando aqui para as soluções, o que você acha que pode ser feito, né? O que você, então, acha que precisa ser feito para que o G, no final, vença, e que a lógica vença no final? Eu não acredito no G como ele é discutido na ESG, mas eu acredito em boa governança. Eu acredito de que os gerentes sejam responsáveis pelo que eles façam, e eu acredito que eles são só responsáveis para aqueles que deram capital, significa para os donos, para os acionistas. E eu, por exemplo, não acredito muito nesses bônus. Eu não penso que é uma boa ideia gerar uma companhia com bônus. Eu acredito que se você se decidiu a virar empregado, e mesmo se você é gerente, se você se decidiu a virar empregado, você tem que cumprir com as suas tarefas. E é uma questão dos donos, é uma questão dos acionistas claro, não cada um, mas como Grêmio, dos acionistas, de manter de manter um sistema que faça os empregados responsáveis pelo aquilo que eles façam. Não incentive os empregados. Eu não acredito muito nessa iniciativa, mas eu acredito em responsabilidade. A questão é realmente responsabilidade. E eu acredito que os acionistas deveriam... Você não acredita em tornar os gestores sócios, em você distribuir ações? Você não acredita em nada disso? Não, eu não acredito em nada disso. Eu acho que, no fim, se você dá isso para eles, para os gerentes, eles começam a fazer tudo possível para maximizar o valor deles e não da firma. Eu acredito em diretivas muito claras, e eu realmente acredito em pura hierarquia nessa coisa dos acionistas dizerem a cada momento aos gerentes: vocês são empregados, vocês estão aqui para fazer exatamente aquilo que eu quero. E eu acredito também em coisas como deixar gerentes ir embora, cancelar o tratado, despedi-los. Demiti-los. Eu acredito em uma... Eu acredito no poder dos acionistas, e o poder dos acionistas é exatamente a diferença entre eles, que deram capital, e os gerentes, que são só empregados. Agora, eu acho que eu não concordo muito com você. Eu vejo o seguinte: se você consegue... É claro, se você está falando que tem um contrato em que aquele gestor, né, tem que cumprir, tem um salário muito bom para isso, entendo. Agora, se você consegue incentivá-lo a dar mais, não apenas a cumprir o que está estabelecido, mas se você consegue incentivá-lo a performar mais, eu sou muito crítico do sistema de stock options. Por quê? Porque stock options é assimétrico. Se você fizer algo horrível para a companhia, uma decisão horrorosa, que nem sei lá o quê, não sei, uma decisão que impacte a empresa por muitos anos e o valor caia muito, você não perde nada, você simplesmente não
ganhou o seu adicional. E se você arriscar muito a companhia, você tem mais chances de ganhar no stock option. Agora, existe uma outra forma de incentivo que é ligado ao valor da ação propriamente dito, que é, por exemplo, o que eles chamam de vesting shares, que são ações propriamente dito. Então, se parte da sua remuneração você topa receber em ações da empresa, parte da remuneração, você se torna, na minha opinião, mais alinhado a fazer aquilo que o acionista está querendo, porque você, ali, a tua métrica, você ganha quando o acionista ganha, e aí que vem a principal parte, e perde quando o acionista perde. Aí eu acho que não tem nada que orienta as ações mais do que um incentivo como esse, que dizem o seguinte, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, Henrique. Eu vou lhe dizer duas coisas contra isso. Primeiro, em teoria pode ser que funcione. Eu nunca vi uma firma onde isso funcione. Porque, com todo o respeito, mas o gerente senta e começa a pensar o que eu posso fazer para me enriquecer no momento à custa dos outros. Mesmo se o sistema seja completamente simétrico, o gerente vai pensar que não tem jeito de fazer uma pequena assimetria que me beneficie à custa dos outros. Essa é a primeira coisa. O segundo, e agora isso vai ser uma controvérsia grande entre liberais, eu pessoalmente não acredito que sociedades anônimas com ações em bolsas seja uma boa ideia. Eu realmente não... Aquele dia que essa gente veio junto em Rotterdam, na Holanda, e descobriram a bolsa de mercado, a bolsa de valores, eu não acredito que esse foi o melhor dia da raça humana. Porque só para explicar para as pessoas, até então, o que você tinha é um grupo de pessoas que se uniam, por exemplo, para assegurar o custo, assegurar e arriscar num custo de uma viagem, uma expedição de navio para descobrir novas terras ou para fazer um trading longe, e todos aqueles underwriters, daí vem o termo underwriting, que assinavam esse financiamento à expedição, eles estavam botando o dinheiro deles em jogo, né? Então, se por acaso, quando você está na sociedade anônima, qualquer besteira que a companhia faça fica, em tese, restrita apenas à companhia e não vai impactar o bolso do acionista, o que leva a um incentivo, como você está indicando, né, Henrique, de a companhia exagerar em fazer besteira. Só para, eu não sei se você sabe essa informação, mas o Brasil, depois de ter muitas crises bancárias, a gente aprendeu e mudou a regra. No caso de bancos é diferente. Não tem banco com responsabilidade sociedade anônima, ele é responsabilidade limitada. Os administradores do banco, administradores eu incluo, aqui no Brasil, pela lei, inclui-se conselheiros de administração e a diretoria, todos eles são responsáveis solidários por um buraco nas contas do banco. Então, eu entendo que, sem dúvida, uma partnership, que seria um tipo legal que vincule os acionistas, no caso de uma perda da empresa, numa obrigação da empresa, uma partnership tem um histórico de sucesso muito grande. E eu acho que você faz um bom ponto nesse caso. Eu não sei se é exatamente o que eu estou dizendo aqui, mas exatamente é um bom ponto. Exatamente esse ponto. Sim. Eu olhei uma vez isso nos Estados Unidos. Firmas não cotadas têm um histórico de performance muito melhor que firmas cotadas nas bolsas de valores. Porque ali você tem um alinhamento. Você tem um alinhamento entre as metas da empresa, as metas da gerência, as ideias que eles têm são alinhadas, isso está muito bem. Aliás, um dos exemplos mais famosos nos Estados Unidos, alguns dos caras mais famosos são os Koch Brothers, Koch, K-O-C-H, que administram um conglomerado de empresas fechadas. Eles resolveram nunca entrar na bolsa, poucas pessoas ouvem falar, porque as ações não são negociadas, e por acaso eles são liberais, né? Então eles financiam causas liberais, o Cato Institute nos Estados Unidos e muitas outras causas liberais. Eles são odiados por alguns, mesmo liberais, por um grupo de liberais, não importa, só estou dizendo que eles têm uma empresa fechada, como você está dizendo, Henrique.
Agora, uma coisa que eu observei também sobre isso, eu não quero me estender, a gente já está quase no final, eu queria passar para você para as considerações finais, mas uma das coisas que eu observei nas companhias que eu participei como membro do Conselho de Administração e que vieram a abrir capital, é que este processo de abertura de capital aumenta a profissionalização da empresa. Ela obriga a empresa a discutir melhor os seus próprios processos, a verificar que ela está fazendo tudo ok. Eu vi isso acontecendo. Quando é uma empresa antes de ser aberta, muitos desses processos deixa lá, ninguém presta muita atenção. Aí você, de repente, é obrigado a... Você tem mais um sócio, que é um sócio muito chato, porque ele bota preço na tua empresa todos os dias, né? Então a empresa cai, vem todo mundo reclama, agora que caiu. E isso é um fator também impressionante, na minha opinião. Se você puder, Henrique, se você puder fazer as suas considerações finais, quem sabe apresentar alguma outra ideia de como a gente pode superar essa confusão que hoje acontece de ter coisas boas no ESG, mas que a gente está com receio, somos céticos aqui, eu e você e muita gente. Como, além do que você já disse, você tem mais alguma outra ideia de como a gente pode contribuir para isso ser superado? Eu vou lhe dizer assim, ESG é problemático por 3 razões. Primeiro, é pura ideologia. Segundo, não existem metodologias ESG padronizadas no mundo. E terceiro, é muito mais eficiente e eficaz investir diretamente como pessoa privada, diretamente naqueles problemas que você realmente considera os problemas. E como superar essa história do ESG? Primeiro, o que a gente está fazendo agora no mundo inteiro é um ESG bubble. E não sei, talvez em 3 ou 4 anos, essa bubble vai explodir e ali a gente vai ver exatamente o que deu, o que não deu. Eu acredito que firmas com boas empresas, com bons sistemas de governança, serão melhores em criar valor na sociedade. E por ser melhor em criar valor na sociedade, você também vai ser melhor em todos os outros fatores que hoje as pessoas chamam ESG. Muito bem. Henrique, eu queria muito agradecer a sua presença, queria em especial agradecer ao nosso caro amigo em comum, o Federico Fernandes, do Somos Inovación, por ter nos ajudado a fazer essa live. O Somos Inovación é uma iniciativa que vocês precisam conhecer, é uma organização que é parceira do Instituto Mises Brasil e busca soluções tecnológicas e de inovação para ampliar a liberdade na nossa sociedade, no mundo inteiro. Aliás, eles estão em vários países. Tem relatórios muito interessantes sobre o que está acontecendo no Brasil, inclusive. Vale a pena a gente botar, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo o relatório do Somos Inovação, que cita Brasil, está em português, inclusive. Então, Henrique, muito obrigado por essa espetacular live. Espero vê-lo, quem sabe aí tem 2 ou 3 reuniões importantes, uma em Viena da Fundação Bases, tem a Montpellier na Guatemala em novembro, quem sabe a gente não acaba logo com esse Covid aí e nos encontremos logo numa reunião boa aí, numa conferência boa. Muito obrigado, Hélio, foi um grande prazer e eu também quero revê-lo em breve. Obrigado a todos que nos assistiram, abraço.